cristão é perfeito? Por esses dias, durante uma conversa com um cliente no almoço, observei que próximo a nós havia um templo religioso. Daí perguntei a ele se havia tentado vender e instalar os equipamentos para as igrejas. Ele me respondeu que havia desistido de vender para igrejas porque todo pastor é safado e que sempre querem alguma vantagem. Não é a primeira vez que ouço falar esse tipo de coisa, porém, geralmente as pessoas se referem aos cristãos de forma geral. Penso que esse tema poderia gerar vários vídeos, mas tentaremos nos ater apenas a uma parte que pensamos ser mais importante. Já ouvi diversas denominações dizerem que após a conversão o homem se torna perfeito e, por outro lado, pessoas acusando cristãos de serem falhos. Afinal, cristãos são perfeitos ou imperfeitos? Quando Pedro esteve com Paulo em Corinto, Pedro sentava e comia com os não circuncidados, inclusive comendo o que não era lícito, segundo a lei dos judeus. Ao chegarem André e Tiago, Pedro passou a não se sentar mais com os não circuncidados e a não comer o que não é lícito aos judeus, segundo a lei dos judeus. Essa atitude foi vista por Paulo como uma atitude hipócrita e pecaminosa, o que não deixa de ser verdade. Lembro que quando isso ocorreu, Pedro já havia recebido o Espírito Santo lá em Pentecostes. E se após a conversão nos tornarmos perfeitos, então não vamos precisar mais do sacrifício de Cristo na cruz, pois nos tornaríamos iguais a Ele. Ora, o que Cristo veio fazer entre nós? Veio dar um passeio? Não, Ele veio cumprir toda a lei. E isso, Cristo cumpriu toda a lei, toda. E por ter cumprido toda a lei, venceu a morte. Se olharmos em Gênesis, vamos ver que o homem só passa a conhecer a morte após cometer o pecado da desobediência. Logo fica claro que Cristo é um novo Adão. É o Adão perfeito e sem pecado. Por isso Cristo vence a morte, porque além de ser o Filho de Deus, ele se humilhou ao tomar a forma humana e ele não cometeu pecado. É claro que precisamos tentar seguir a lei, mas precisamos tomar cuidado em dois pontos. Primeiro, ao tentar seguir a lei, não podemos nos tornar soberbos. Não podemos começar a nos achar perfeitos. Como o jovem que tinha muitos bens e disse a Cristo que ele cumpria toda a lei, mas não foi capaz de desfazer de seus bens materiais para seguir a Cristo. Nunca conseguiremos cumprir toda a lei, pois a nossa natureza humana, é pecaminosa. Lembramos que não existe pecado grande e nem pecado pequeno. Existe pecado. Se alguém nos dá uma fechada no trânsito ou algo parecido, e isso nos irritar, já cometemos pecado. O segundo ponto a cuidar é para não ir para o outro lado da história, para o outro extremo, já que não conseguirei cumprir toda a lei, e já que Cristo pagou todos os meus pecados na cruz, então posso fazer o que eu quiser. Aí eu lembro das palavras de Nosso Senhor. Aquele que faz o que o meu Pai ordena, esse é meu irmão, irmã e mãe. O restaurador Martinho Lutero dizia que a lei mostra a doença e que o Evangelho é o remédio. Repito mais uma vez que a lei foi feita para ser seguida, mas não conseguiremos obedecê-la totalmente. Como Paulo e Judas deixaram registrado, a lei não foi abolida. Algo muito importante é que, se vendermos a ideia de que após a conversão nos tornamos perfeitos, como algumas denominações fazem, que não é verdade, damos munição ao encardido. Se digo que sou cristão, que me tornei perfeito após a conversão e eu cometer um deslize, por menor que seja, na hora vai aparecer alguém
para apontar o dedo e dizer: ah, tinha que ser cristão, ainda se diz perfeito. Ao se dizer perfeito e cometer deslizes, damos um testemunho ruim e atrapalhamos a conversão dos que ainda não conhecem a Cristo. Então, vamos reconhecer nossa imperfeição, orar e pedir a Deus que nos ajude a sermos menos imperfeitos e agradecer principalmente o amor e misericórdia de Deus por nós. O fato é que em Cristo somos justos e pecadores. Não é 50-50, não é 40-40, 40-60, é 100% justos, 100% pecadores. Mas trataremos sobre isso em um outro vídeo para não alongar este mais ainda. A verdade precisa ser dita por obediência e amor ao nosso Senhor. Precisamos confessar a nossa imperfeição. Pedimos que nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine, nos dê sabedoria, para que nós possamos aplicar de forma correta a lei e o Evangelho para o engrandecimento de sua obra.